irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, já é bem conhecido o texto, não é, irmãos? Que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os segredos e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita, não folga com a injustiça, mas folga, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui nós vamos meditar nessas palavras. Antes de Jesus vir ser sacrificado no Calvário por nós, o povo de Israel, muito poucos entre eles aprenderam o que era amar. Havia religiões no meio do povo judeu. Havia o judaísmo, havia os saduceus, os fariseus, herodianos, e havia outras facções de religiões. Como hoje nós temos muitas religiões. Mas quem ama? Quem ama Deus? Quem ama a sua palavra? Amar, irmãos, é sentir algo muito bom e gostoso dentro de nós. Nós temos observado alguns pregadores falar sobre doutrina de homem. Usam também uma expressão um pouco feia chamada tabu. Dizem que algumas igrejas pressionam os membros e os colocam debaixo de regras. Mas na verdade a palavra de Deus, ela é cheia de regras, que nós chamamos de preceitos, ou mandamentos, ou doutrina, que são ensinamentos. Preceitos, doutrina, regras, ensinamentos. Mas para quem são as doutrinas, as regras? Para quem são os preceitos? São para aqueles que estão em Cristo ou para aqueles que estão fora de Cristo? Com certeza, os que estão em Cristo têm prazer de conhecer, defender e cumprir a palavra de Deus. Nós estávamos ouvindo um determinado pregador que ele disse que muitas igrejas tradicionais mantiveram muitos membros debaixo de regulamentos antigos, e essas pessoas, assim que saíam da igreja ou assim que mudavam a direção, elas também mudavam rapidamente, porque elas não estavam na verdade cumprindo em obediência à palavra, mas por regulamento da igreja. E na verdade o que Jesus veio ensinar é que o homem amasse a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento, mas isso estava lá na lei. Mas o povo na lei não amavam a Deus. Muitos não amavam, não vou dizer todos. Havia alguém especial que amava a Deus, sentia amor por Deus, procurava compreender o Senhor Deus. Muitas pessoas entram numa igreja e começam a obedecer aqueles mandamentos porque o pastor ensina e porque a igreja, na verdade, aceita aquele tipo de regulamento, mas ele faz porque é o regulamento da igreja e não porque ama a Deus.
Hoje eu estava falando para um rapaz, eu era lutador. A igreja onde eu era, a igreja congregacional, era uma igreja renovada, mas tinha muitas coisas ainda da igreja congregacional tradicional. E o pastor lá nunca me falou a respeito de andar sem camisa ou de luta, mas eu particularmente senti no meu espírito o toque de Deus, porque eu amava e amo o Senhor. Eu não comecei a servir a Deus por um regulamento ou com medo de ir para o inferno. Primeiro que eu criei na sua palavra e aprendi que Ele me amava. Antes que eu o amasse, Ele já me amava primeiro, que Ele tinha um cuidado de mim muito grande, e eu comecei a me importar em querer agradar a Deus. Assim que comecei a ler, comecei a descobrir que Deus fez e está fazendo tantas coisas em prol da minha vida eterna e da vida de milhões de gente. Mas o que é que nós retribuímos a Deus? Seguimos a Deus e servimos a Ele pressionados a uma doutrina, a um ensinamento, ou cremos na doutrina e no ensinamento e obedecemos por amor? Então eu comecei a aprender uma coisa: as coisas que eu fazia para Deus, eu fazia por amor. Eu não fazia para agradar nenhum pastor, nenhuma igreja, eu fazia por amor. Eu queria amar, eu queria mostrar: Senhor, eu te amo. Então eu não tive dificuldade de obedecer a palavra. Poucos pastores, talvez, eu não sei quem foi o pastor que teve dificuldade comigo, porque eu era um membro que amava e ama o Senhor. Eu prego por amor, eu prego de graça, eu choro com os que choram. Mas por que a Bíblia diz, por exemplo, vamos citar alguma coisa que é doutrina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nem gírias, nem palavrões. O cristão não deve falar gíria para agradar as pessoas que falam gíria e atraí-los para dentro da igreja. A Bíblia diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja agradável para promover uma construção, uma edificação na vida da pessoa que está ouvindo. Mas se eu ponho isso como regulamento aqui na igreja e começo a dizer para os irmãos que os irmãos não devam falar gíria, nem palavras obscenas, nem palavras de baixo escalão, ou então palavras agressivas, alguém diz: isso é doutrina do homem, ou isso é um tabu. É sim, torna-se um tabu, e torna-se também uma doutrina do homem quando o membro, ele obedece não por amor, mas simplesmente porque ele é um religioso, porque está na igreja e quer agradar o pastor e os membros que estão ali junto com ele. Mas quando ele ama, ele compreende isso com facilidade, aleluia, porque ele ama a palavra. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui diz que o amor não folga com a injustiça. Se uma pessoa tem amor à palavra de Deus, ele não folga, ele não fica alegre com uma coisa errada que está contra a palavra de Deus. Então eu vou deixar de pregar, vou deixar de ensinar que a mulher não deve andar com roupa indecente. Eu vou deixar de ensinar que a mulher não deve andar com pedras preciosas e pérolas, como diz a Bíblia, porque muita gente diz que é tabu para quem não ama a palavra. É doutrina de homem quando a pessoa não ama. Porque torna-se uma doutrina do homem? Porque quando uma pessoa lê a palavra de Deus com o coração endurecido, para ele se torna pesado, porque ele não tem amor. A Bíblia diz que o amor, no livro de Provérbios diz: o amor cobrirá uma multidão de transgressões. Aleluia! Se eu amo, eu não vou ficar retocando no pecado do meu irmão. E se eu amo, eu vou cobrir as minhas transgressões com amor. Ou seja, eu vou cumprir a palavra de Deus.